Esse texto ele é muito rico, dá para falar muito sobre ele. Eu queria me deter apenas nessa questão, quando esse jovem se arrependeu, percebeu que estava errado e se voltou a caminho da casa do seu pai. Vocês lembram muito bem que ele começou a ver a luz do mundo, ver os brilhos desse mundo, e começou a se encantar com esses brilhos, e começou a pensar assim: viver aqui na casa do pai, eu vou perder a vida. Tem tanta coisa boa lá fora, e aqui a gente só trabalha. Aqui só trabalha, vai na igreja, vai na escola, é só isso que se faz, nada mais que isso. E lá fora o mundo convida a gente a ter festas, alegrias, sorrisos. E ele disse: eu não vou jogar a minha juventude fora, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou partir. E ele partiu para uma terra muito distante. Seu pai lhe deu a parte de herança que cabia para ele, e lá diz o texto que ele desperdiçou os seus bens em festas, e ele teve muitos amigos, se divertiu muito, mas teve um tempo que todo esse dinheiro acabou, e o seu pai não foi atrás dele. Em nenhum momento seu pai foi atrás dele, e deixou que esse filho quebrasse a cara lá. Nem levou camisinha, nem levou dinheiro para que quando acabasse o dinheiro ele arrumasse um dinheirinho para que o seu filho pudesse comer. Diz o texto que ele foi para essa terra, e quando acabou o dinheiro, acabou também tudo, acabou os seus amigos. E aí, para piorar, teve uma grande seca naquela terra, e aí começou a ter muita fome, e ele teve que cuidar de porcos, e mesmo a comida dos porcos ele não podia comer. Tal era a desgraça. Parece que quando a pessoa cai no fundo do poço, é como aquele exemplo que eu sempre dou: cai o pão e cai a chimia para o lado de baixo, e quando vai juntar, vem cabelo junto. Porque nesse momento parece que tudo realmente dá errado, e foi assim com a vida desse jovem. E ele está lá, trabalhando com porcos, sofrendo, lidando, e uma hora chega esse versículo aqui: gente, mas eu estou fazendo uma burrada muito grande. Na casa do meu pai tem abundância. O jornaleiro, que é o que ganha menos lá na casa do meu pai, vive muito melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu estou aqui como um mendigo sujo, fedendo porco. Para o judeu, cuidar de porco é como lidar com demônios, porque naquela época não tinha como resolver o problema do porco. Quem comesse carne de porco, muita chance tinha de pegar aquele bichinho, e que fica caminhando na cabeça, e a pessoa não tem mais sossego de dia e de noite. Aquele bichinho fica lá se mexendo, e não tinha medicamento para resolver isso. Então o povo de Deus não comia carne de porco, porque isso representava o que o demônio faz na mente de uma pessoa, como tira o sossego, como tira a paz dia e noite. Então uma pessoa pode ter felicidade por um longo período de tempo, uma felicidade passageira, mas quando vem a desgraça, ela vem com toda a força. E aquela menina bonita, de olhos que brilham, filha de gente da igreja, se entrega à prostituição, se entrega ao dinheiro, se entrega às vaidades, e aí vem as desgraças muito na frente. Mas enquanto jovem, enquanto bonita, tem seus brilhos. Mas depois que tudo se acaba, depois que vem as lutas,
tudo é muito terrível, acaba o brilho, é só tristeza, e nada resolve essa tristeza. Então esse jovem, nessa posição, diz: eu vou voltar para casa, eu tenho que voltar para casa. Diz ali o verso 17: caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi. Ele já planejou, já pensou no que falaria para o pai: pai, eu pequei contra ti, contra o céu, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí ele se levantou: não fico mais aqui, vou ter que vencer meu orgulho, eu vou ter que olhar para o meu pai, mesmo com toda a vergonha, porque é melhor pisar sobre esse orgulho, eu vou. E diz o texto, o verso 20: quando ele estava longe da casa do pai, o pai o avistou e foi até o seu filho, e diz o texto que ele abraçou e beijou. E esse pai ficou tão feliz, porque ele disse assim: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e agora foi achado. O lugar desse filho é na casa do pai. Mas tantos que não conseguem voltar por causa do seu orgulho, tantos que ainda continuam procurando a felicidade no lugar errado. Eu quero meditar um pouquinho sobre esse caminho de volta, quando a pessoa tem que percorrer o caminho de volta, mas que tem mágoas, tem raivas no percurso que aconteceu antes, tem ressentimentos, tem palavrões, né? Tem ofensas, uma palavra assim: você não é bem-vindo aqui, você não presta, você não vale nada, você não é meu filho. Ou o filho que diz: eu nunca mais volto aqui, nessa igreja eu não piso mais, não quero mais ver tua cara. Ou você é falsa, né? Você é hipócrita, fingido. Muitas palavras, e agora tem que voltar atrás. Falei, o pai ouviu, e agora eu tenho que engolir isso, e eu tenho que passar por cima disso, das mágoas, dos ressentimentos, desfazer aquilo que eu tanto falei, que era escravo na casa do meu pai, que estava perdendo a minha vida, que não sou compreendido e que estava desperdiçando a minha juventude, e agora eu tenho que pisar sobre o meu orgulho. Veja como que as coisas combinam. Além de achar muito ruim a casa do seu pai, o brilho lá de fora é muito melhor. Os jovens da minha idade são mais felizes do que eu. Lá é assim que eles sabem viver, lá sim que eles sabem sorrir. Eu quero ir para lá. Esses são os amigos de verdade. Quantas vezes eu acredito que veio no coração dele isso. Estava cheio de amigos, mas ele pagava tudo. Todas as rodadas ele pagava. Tudo que os seus amigos queriam, ele tinha dinheiro de sobra e pagava. Diz uma música assim: e iludiram ao seu pobre coração. E ele foi iludido. Então, além de achar ruim a casa do seu pai, o pasto do vizinho era muito melhor. O caminho de volta para casa é um caminho de aprendizado. É um caminho que a pessoa precisa pisar sobre o seu orgulho. É um caminho de retorno, onde é uma lição que a pessoa nunca mais vai esquecer. É um caminho também de reconhecimento dos seus erros. E é difícil de reconhecer. Cair em si. Perceber o que está fazendo de burrada. É como se ele dissesse assim, ou colocasse a mão na cabeça e disse: que loucura que eu fiz, o que é que eu fiz, aonde eu vim parar? Porque eu acredito que foi anos depois, e que ele já estava sofrendo como um cachorro abandonado,
né? A Bíblia fala assim do boi que vai ao matadouro, e é aquele percurso que ele tem que fazer, e no final desse corredor, esse boi cai morto, porque é cortada a sua artéria, ou é dado um choque na sua cabeça, no seu pescoço, e tchau. E não tem volta. Assim é aquele que não amolece o seu coração, aquele que não cai em si. Chegou um momento que esse jovem caiu em si, mas ele estava à beira de ser morto, à beira do fim de tudo. E então o caminho de volta é um caminho de aprendizado, é um caminho de reconhecimento dos seus erros, de pisar sobre o seu orgulho, é um caminho de libertação do seu orgulho. O seu orgulho é o veneno da antiga serpente que está dentro de nós e corre nas nossas veias espirituais. Todos sofremos desse veneno. Todos viemos de Adão e todos destilamos desse veneno do orgulho. Todos sofremos desse veneno. Deus fala que Ele resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. Tiago, irmão de Jesus, lá no capítulo 4, verso 6, fala sobre isso. Então é uma guerra, uma luta espiritual que nós temos dentro de nós contra o nosso orgulho. Lá em Provérbios 11, verso 2, diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Quando esse jovem ensoberbece, ele envergonha a sua mãe, mas com os humildes está a sabedoria. O capítulo 21, verso 4 fala assim: olhar altivo, coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Olhar altivo, coração orgulhoso, é pecado, e só vai fazer mal. A pessoa que fica teimando nisso, e que fica insistindo nisso, e não consegue cair em si, e não consegue se arrepender, está pecando, e está pecando contra a sua alma. A sua lâmpada, ela vai se apagar nas mais densas trevas. 1 João 2,16, ele fala sobre a concupiscência. A concupiscência é um desejo desenfreado, é um desejo louco, que a pessoa está desejando tal coisa de manhã, de tarde, de noite, no outro dia, e não consegue pensar em outra coisa senão naquele objeto do seu desejo, seja luxo, dinheiro, carro, casa, beleza, né? Ontem à noite foi falado sobre poder, riqueza, dinheiro, beleza, fama. Tudo isso foram coisas que estavam no coração de Salomão, e que ele, depois de um bom tempo diante do Senhor, ele descobriu que tudo isso era vaidade. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, tudo isso é vaidade, mas fascina o coração, e a pessoa está ali escrava desses sentimentos. Aí quando ela cai em si, que ela começa a pisar sobre o seu orgulho, ela tem que acertar algumas contas com a sua família, ela tem que acertar algumas contas com o seu marido, ela tem que acertar algumas contas com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com o tio, com o seu irmão, com o vizinho. E aí ela tem que conversar com aquela pessoa. Aí ela gostaria assim que o chão abrisse e ela caísse lá dentro, ou que as suas pernas começam a ficar bamba, porque ela não quer ter essa conversa, ela não quer ter esse acerto. É muito melhor esquecer, vamos pôr uma pedra em cima, vamos esquecer, não precisamos falar nada. E aí Jesus disse: se o teu irmão pecar contra você, vai lá e fala com ele a sós.
Então Jesus ele é muito de que a pessoa precisa pedir perdão, que a pessoa precisa falar sobre o seu pecado. Deus chegou e disse: onde é que está Adão? Onde é que você está, Eva? E Deus sabia, eles estavam escondidos. Aí Adão falou: mas é que eu tive vergonha, a gente viu que estava nu e aí nós nos escondemos. Aí Deus diz: mas como que você soube que você está nu? Eu não coloquei isso no teu coração. Não tem essa malícia no teu coração. Eu te dei inocência. Mas agora tem celulite, agora tem isso, tem aquilo, e tem toda a malícia. Daí Deus diz: você andou comendo do fruto proibido, que eu disse que não era para comer. Essa mulher que o Senhor me deu, estava tudo bom, até o Senhor arrumar essa mulher, estava ótimo, mas o Senhor resolveu trazer essa mulher aqui. Então a pessoa arruma uma justificativa e ainda põe a culpa em Deus. O Senhor arrumou confusão para o meu lado. Então tem que pisar sobre o orgulho, porque justificativa, gente, nós temos de sobra sempre. A pessoa vem na igreja, ela acha que todo mundo está olhando para ela e vendo o erro que ela fez. Ela fez um erro até meio público lá em tal bairro, mas o pessoal da igreja nem sabe, mas ela entra aqui na igreja e quando as pessoas olham para ela, ela já pensa: já falaram, já estão falando sobre o que aconteceu lá no bairro. Então a culpa vem e aí é difícil de resolver essa questão da vergonha. Eu vou ter que encarar o pai. Meu pai disse tantas vezes para não fazer essa burrada. Meu pai me aconselhou tanto. Como é que eu vou olhar a cara dele agora? Mas o seu pai o avistou de longe e foi correndo atrás dele, abraçou, beijou e não disse: eu te disse, meu filho, você ia se lascar. E ele estava morrendo de medo de ouvir essa frase: eu te disse, mas ele não disse, não falou nada disso, só abraçou e beijou o seu filho. Quando Pedro nega Jesus, Pedro ele confia muito na sua lealdade, porque Pedro sempre foi uma pessoa muito leal. Mas quando Jesus avisa ele: você vai me trair, você vai me negar, ele diz: não, eu vou até a morte contigo, nunca vou fazer isso. Os outros podem até fazer, mas eu não. Quando ele nega Jesus, ele vê tudo o chão caindo e ele se vê como a pior pessoa do mundo, porque ele foi avisado e não acreditou na palavra do seu mestre. Diz o texto assim que ele sai da presença ali de Jesus, daquele lugar, e ele chora amargamente, porque ele caiu em si, na burrada que ele fez. Não era fácil de encarar. Ele amava Jesus, e Jesus tinha avisado que era para se encontrar com ele depois da ressurreição lá na Galileia. Ele foi, mas ele ficou lá nos cantos. Vamos dizer assim, estava lá no barco, mas ele estava lá no seu cantinho, trabalhando do seu jeitinho. Talvez Jesus dê uma chance para mim, mas ele venha falar comigo, porque eu não tenho coragem. Ele estava muito envergonhado, né? Davi tentou encobrir, fez uma jogada, fez outra jogada, disfarçou, deu presentes, arrumou as coisas para que ninguém percebesse o seu pecado. Mas quando Deus falou com ele, ele teve que declarar. E o Salmo 51 é só um salmo de declaração: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal. E quantas vezes ele tentou esconder para um grupo ali de 1.000, 2.000, seja 1 milhão de pessoas. Mas quando ele declarou no Salmo 51, quer dizer,
aí por 3.000 anos está lendo o Salmo 51. Quanta gente tem lido o Salmo 51 e tem conhecido a história de Davi e do seu pecado, da sua traição, das suas mentiras, e como ele tentou encobrir o pecado. Na verdade, o tiro que o diabo estava arrumando contra Davi saiu pela culatra. Por quê? Porque Deus abriu o jogo. Deus ajudou Davi a abrir o jogo e ele confessou. E todos que leem sabem que tem um caminho de volta, que sabem que se agir como Davi agiu, com arrependimento, tem perdão, tem livramento para o pecado do adultério, tem como sair desse poço, dessa lama, tem como escapar, tem perdão, que o diabo sempre ia querer dizer para a pessoa: não tem mais jeito, não tem mais jeito para você, vá para o mundão porque Deus não te quer mais. E no final, tire a vida, que é a única solução para você. A única coisa que vai te trazer descanso é: tire a vida. Não tem mais solução para você. A única solução de descanso, de paz para você: tire a vida. Então o caminho de volta é um caminho de aprendizado, é um caminho de reconhecimento, é um caminho de quebra de orgulho, e é um caminho de superação, porque tem que vencer os obstáculos, o olhar das pessoas, mesmo que as pessoas não estão apontando aquele pecado, mas a sua consciência está, e enquanto você ouvir a voz de Deus no teu coração, se arrependa, vá a Deus, porque tem um texto lá em 1 Timóteo 4, verso 2, que fala a respeito do tempo da apostasia, do esfriamento da fé, que as pessoas vão ter a sua consciência cauterizada, elas não conseguem mais se arrepender. Tanto que a Bíblia fala de um tempo que vai haver flagelos de Deus, e as pessoas vão sofrer dores terríveis desses flagelos, mas não vão se arrepender dos seus pecados, diz o texto lá em Apocalipse. Então, enquanto você ouvir a voz do Senhor, diz o autor de Hebreus, não endureça teu coração, amoleça. Em 2 Timóteo 2, 26 diz assim: para que a gente possa ter um retorno à sensatez. Ouça o chamar de atenção de Deus, a admoestação dos servos de Deus, a exortação, a repreensão, e retorne à sensatez. E o brilho do Senhor vai voltar, e muitas vezes de uma forma muito mais forte. Então, a volta para casa, percorrendo o caminho de volta para casa, esse caminho é um caminho de aprendizado, é um caminho de reconhecimento, é um caminho de quebra de orgulho, e é um caminho de superar obstáculos, e muitas vezes esses obstáculos são a nossa própria consciência, os nossos pensamentos. Então, lembre que sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. Não precisamos ficar com orgulho, não precisamos caminhar o caminho da soberba, o caminho das justificativas, das desculpas. Eu lembro bem de um evangelista que desculpava o seu adultério dizendo assim: eu tive mais oportunidade do que você, por isso eu caí. Eu tive muito mais oportunidade do que você. Justificativas e desculpas sempre vão existir, e vem na hora, assim, é automático. Tem cabeça, tem mente que tem uma capacidade enorme para arrumar desculpa, mas isso
é do laboratório do inferno. Nós precisamos repreender isso, lutar contra as nossas justificativas e as nossas desculpas, porque elas mantêm o pecado intacto na nossa alma, pesando, causando dano e cansando a alma. Então, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça teu coração. Se Jesus diz para você: vinde a mim, aquele que está cansado, sobrecarregado, eu quero te aliviar. Mas você tem que entregar o teu fardo. Você tem que abrir o jogo. Não pode esconder, não pode camuflar, não pode justificar. Precisa ir. Se você tem sede, Jesus diz: venha a mim e beba. Vamos orar? A Noeli faz oração para nós? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos imensamente a Ti, Senhor, por podermos estar aqui e ouvir a Tua palavra. Agradecendo a Ti, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem o poder de nos exortar, de nos edificar, de nos instruir, ó Deus. Sim. E nós queremos aqui, Senhor, pedir que o Senhor perdoe o nosso pecado. O pecado do orgulho, ó Deus. Aqueles pecados que são tão domesticados na nossa vida, Senhor. Que o Senhor perdoe, que o Senhor coloque no nosso coração um arrependimento sincero, Deus. Que a gente aprenda a confessar e não justificar, Senhor. Amém. Senhor, olhe para a Tua igreja com misericórdia, com amor. Amém, Senhor. Ajudando cada um aqui, Senhor, a perseverar na fé. Sim. Que ninguém aqui venha apostatar da fé, ó Deus. Amém. Mas que permaneçam firmes, fiéis. Amém. Sabendo, ó Deus, assim, que se temos vivido tempos difíceis, cremos pela Tua palavra que muito mais ainda veremos pela frente, ó Deus. Amém. E a nossa tendência muitas vezes é ficar com medo, desanimados diante daquilo que podemos enfrentar ainda, ó Deus. Sim. Por isso nós pedimos, Senhor, nos anime, nos dê coragem, nos dê perseverança, ó Deus. Amém. Para nos abastecermos com o óleo do Senhor, Pai. Amém. Para que possamos, nas grandes tribulações e dificuldades que virão pela frente, nós ficarmos firmes. Amém. E sermos também amparo para aqueles que precisam. Amém. Fique conosco nesta semana, nos livre de todo o mal, Amém. repreenda a ação do inimigo contra as nossas vidas, ó Deus. Amém, Senhor. Todos os pensamentos que não agradam ao Senhor, que a gente assim seja liberto e livre, ó Pai. Amém. E pedimos, Senhor, a Tua graça, misericórdia para as nossas vidas nesta semana que se inicia. Amém. Oramos e agradecemos a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Amém.